De volta aqui com o Inter CJC para todo o Brasil. O nosso programa está sensacional. E você está chegando agora, né, meu querido? Que isso. Mas que bom que você chegou, ainda é tempo. Dá para pegar aqui a continuação da nossa conversa, do nosso bate-papo, que nós começamos no bloco anterior. Eu estou aqui recebendo o pastor William Barros, ele que é da Assembleia de Deus em Marechal Hermes. A gente está falando aqui sobre a questão do novo convertido, que quando aceita Jesus, quando tem aquele encontro com Deus, ele fica naquela vontade de falar para todo mundo. Mas qual a melhor forma de expressar a sua fé para os outros, sem ser chato, sem ser arrogante, sem querer impor? Qual é a melhor forma? A gente está batendo o papo falando sobre isso. E no bloco anterior, o pastor ele ia falar sobre um acontecimento que ocorreu com o primo dele. E a gente vai ouvir agora. O que aconteceu com o seu primo, hein? Então, esse meu primo, ele não queria saber de evangelho, mas eu levei ele comigo em vários cultos de igrejas que eu fui ministrar. Mas, só para você ter uma ideia, ele foi em uma igreja comigo. Nessa igreja, quando o culto terminou, ele foi cercado por uns 6, 7 rapazes da igreja que disseram, era um sábado, amanhã domingo vai ter um futebol aqui. Não quer vir para cá não? Almoça com a gente. Meu primo já olhou na hora assim, fica a gente para a escola dominical que vai ser à tarde, no final da tarde, e pro culto à noite, depois tu vai embora. Meu primo já se empolgou com aquilo. Quer dizer, ele não queria inicialmente ser crente. A ideia dele era só fazer uma visita. Mas aquele convite, aquela forma, ele se sentiu importante, se sentiu cativado e aquilo atraiu ele. Então, quer dizer, o novo convertido precisa buscar estratégias. Evitar o confronto direto o tempo todo e deixar o Espírito Santo tocar, deixar as oportunidades sempre à mão. Mostrar que está sempre ali, disponível. Pregar com exemplo, mostrar o amor de Deus nos momentos mais difíceis. Às vezes alguém perde um familiar, é importante ímpar para poder falar para alguém de Jesus, ó, estou orando por você, lamento sua dor, mas aproveitar para mostrar que a morte não é o fim e que o Evangelho da Graça oferece para a gente a certeza da vida eterna. Então acho que esses são alguns caminhos que o novo convertido precisa tomar e que vai ajudar muito quem está assistindo a gente para evitar justamente esses extremos. Excesso, né? E quando o assunto acontece só que o contrário, ao invés de a pessoa ela ir naquele fogo, né, naquela velocidade, querendo mostrar Deus para todo mundo, ela ainda é aquela pessoa introspectiva, que não consegue talvez nem formar um diálogo, falar do que Deus está fazendo na vida dela, ela ainda está aprendendo, mas isso talvez frustre ela um pouquinho, talvez porque ela é um pouco tímida, porque está começando, e ela se incomoda com isso. O que ela deve fazer, talvez, para começar a falar, no caso do amor de Deus? Ela deve, talvez, começar a andar com pessoas que já estão mais firmadas para aprender, precisa, talvez, passar por algum curso, precisa aprender um pouco mais para ela ganhar uma certa confiança para fazer isso? Isso pode ser importante, tudo isso pode ajudar. Mas eu acredito que eu vou falar por mim, eu fui muito tímido na minha adolescência. E eu acho que um caminho importante é estar no meio do grupo e também usar de presentes, por exemplo, um CD de um hino, um livreto. Eu quero te presentear com essa mensagem aqui, uma mensagem de Jesus para a sua vida, um CD de louvor, um livro, um folheto, e convidar para um evento da igreja e poder, de uma certa forma... Hoje nós temos a internet acaba quebrando muito essa barreira da pessoa se sentir acanhada de falar, eu sou tímido, eu vou falar errado. A internet acaba quebrando muito essas barreiras. Uma pessoa pode criar, por exemplo, uma página na internet, um blog, sei lá, no Facebook, né? E colocar lá todo dia uma mensagem. Eu vou focar aqui para pessoas que sofreram perdas de familiares. Aí na semana eu vou fazer um tema para pessoas que estão vivendo uma crise financeira. Olha o Brasil como é que está agora. Então, quer dizer, a internet também hoje é uma ótima opção para quem se sente despreparado ainda, meio canhado, para um olho no olho de evangelismo, de falar com alguém. É uma boa ferramenta. Pode ajudar bastante também. Show de bola. E o que acontece é que se a pessoa, ela começou, né, fala, poxa, agora eu vou começar a falar o que Deus está fazendo na minha vida, né? Eu sei que eu já estou com 3 meses convertido, mas está na hora. Aí a pessoa vai e ela começa a receber os nãos, poxa, pô, que legal que Deus fez na vida, mas não quero, não estou interessado não. E ela começa talvez a ficar triste com isso, né? Com as rejeições, com as pessoas que não aceitam, às vezes não aceitam nem conversa, não, eu quero ouvir não, vem falar comigo não. E às vezes pessoas que no convívio dela, são pessoas do trabalho.
e ela fica frustrada e acaba até se entristecendo com isso. O que essa pessoa ela deve fazer, ou qual o cuidado que ela deve tomar para ela não se entristecer tanto a ponto de esfriar, a ponto de falar, poxa, já que ninguém quer, o que ela tem que fazer? Primeiro, respeitar o tempo de cada um. Às vezes alguém que está assistindo a gente veio se converter com 25 anos de idade, 30 anos de idade. Aí quer que agora que entregou a vida a Jesus, que o outro aceite no dia seguinte. Claro, ele não quer que o outro perca tanto tempo como ele ou como ela perdeu, mas precisa respeitar o tempo do outro. O direito do outro atender ou não o convite, aceitar ou não o convite da salvação. A nossa obrigação é pregar. Quem salva é Deus. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então a nossa obrigação é falar de Jesus. E sempre aproveitar as oportunidades. Falar de Jesus, pregar o Evangelho, dar o nosso testemunho pessoal. E esperar que o próprio Deus faça a obra. Esperar que Deus trate com cada um. A nossa obrigação é pregar, Deus faz a obra e cada um dará conta de si. Agora uma coisa é certa, nunca em nenhum tempo da raça humana houve um período onde o Evangelho fosse pregado e todos rejeitassem. Sempre alguém é tocado pelo poder de Deus. Alguém sempre se rende ao poder do Espírito Santo. Alguém sempre se entrega à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. Então, quem está assistindo a gente não precisa ter preocupação de que ninguém aceitará. Talvez não no teu tempo, não no meu tempo, mas no tempo de Deus os frutos virão. As pessoas se converterão. Porque o Evangelho é o único remédio para uma doença que não tem cura na sociedade. Nem no mundo farmacológico, nem na terapia psicológica, o pecado. O único remédio para pecado é o Evangelho de Jesus. É o que o apóstolo Paulo dizia, né? Eu fiz de tudo para todos a fim de ganhar alguns, né? E eram esses alguns que motivavam o trabalho e ele nunca parava por isso. E será que existem pessoas que, por serem novas, elas pensam, poxa, acho que Deus não pode me usar, talvez na plenitude, não, porque eu ainda preciso aprender muito, eu ainda estou novo. Será que tem pessoas que têm esse pensamento, porque estão chegando agora na igreja e aí pensam, poxa, mas quem sou eu, talvez, para ir para o evangelismo, para falar para alguém? Acho que, sei lá, acho que não dá não. Deus não pode me usar assim, tem que melhorar mais. Tem gente que pensa dessa forma ainda? Tem, com certeza. Agora, é claro, esse sentimento de impotência, de incapacidade, até um certo ponto ele é bom. Por quê? Ele é bom até o limite que nos leva a depender de Deus. Oh Deus, eu não sou nada. Quando eu falar, Senhor, use meus lábios. Quando eu estiver ali, Senhor, vai na minha frente. Até certo ponto, essa dependência de Deus, essa sensação de impotência que te leva a depender de Deus, ela é importante. Ela precisa existir tanto no novo convertido, quanto em mim que sou pastor. Então, ficar autoconfiante, né? Todos nós precisamos depender de Deus. Jesus disse, em mim nada podeis fazer. Então, todos nós precisamos nos sentir sempre aquele frio na barriga. Meu Deus, eu vou falar, ser comigo, me dirige. Todo mundo precisa disso. Agora, qual é o outro lado, o extremo? É quando você deixa de depender de Deus, essa sensação de impotência e de incapacidade vai além da questão de depender de Deus e faz você achar, vai dar errado. Não adianta que vai dar errado. Eu já sei que não vai dar certo. Acaba atraindo, né? Eu não sei pregar, eu não sei nada direito. Eu vou chegar lá, já sei que vai dar tudo errado. E eu vou te falar uma coisa. Eu já vi gente que se converteu. E gente com conhecimento. Gente que com 2, 3 faculdades. E que não se converteu com argumentos lógicos, teológicos. Com gente com bagagem. Gente que fala vários idiomas. Pastores renomados. E se converteu com alguém do trabalho que era auxiliar de serviços gerais. Aquele hino que ele assoviava, aquela frase que ele repetiu durante vários dias no emprego, Jesus pode te salvar, Jesus te ama, você não pode fugir disso. Quantos de nós já não viu testemunhos assim? Então, o Evangelho de Jesus é que faz a diferença. Eu acho que as igrejas hoje, elas têm se preocupado com as pessoas que têm chegado, as pessoas novas, que têm se convertido dentro das suas igrejas, em acompanhar, em trabalhar com elas, em saber a evolução. As igrejas hoje têm tido esse foco? Infelizmente, acredito que não. Acredito que esse é até um ponto importante nesse programa hoje. Acredito que a gente se preocupa muito menos depois do convertido chegar no nosso meio, se converter, e dar para ele o discipulado.
dá para ele os próximos passos à frente. Acho que a gente tem cometido erros graves nisso aí. Tanto é que as estatísticas não deixam a gente mentir. Nós somos hoje um país de desviados. Nós temos hoje, o número de desviados que temos no Brasil hoje supera, se juntarmos Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai, não dá o número de desviados que temos no Brasil. Nós temos hoje um país, quase um continente de desviados no Brasil. Dificilmente eu vou a um culto pregar, no final se eu disser, você que está afastado do caminho do Senhor e quer reconciliar, vem à frente. São sempre muitas pessoas. A gente hoje erra muito nesse ponto. A gente oferece para as pessoas Jesus, mas depois que elas vêm, a gente erra muito em relação a dar o próximo passo com a pessoa, de acompanhar a pessoa. A Bíblia manda instruir em amor. O que é instruir? Já viu quando uma pessoa vai tirar a carteira de motorista? O instrutor senta do lado, ele vai junto. Sim. Ele vai do lado. Tudo que tem que fazer, né? Embora ele não esteja com o volante na mão, ele está com os pedais lá para frear ou acelerar, se for necessário. Quer dizer, a gente precisa instruir o novo convertido. Deixar ele começar a pegar a rédea da sua vida, dirigir, mas estar junto com ele com o freio, com o acelerador ali, instruindo junto, ensinar na prática. A gente está perdendo essa questão. Eu acho que esse é um ponto muito sério e que a gente precisa rever muito isso. Fica aquela ideia. Uma foi embora, mas tem 99. Jesus foi atrás daquela uma. E a gente está deixando embora. E tem que louvar, né? Eram sem ovelha. Só ouvir esse louvor que você vai ver a importância daquela uma, né? E agora, para quem está novo na fé, para quem já está há bastante tempo no Evangelho, que conhece a palavra de Deus, o que precisa ser feito, o que a gente precisa fazer para que a gente cresça sempre na fé em Cristo? Qual é os caminhos que nós devemos tomar sempre, ou o caminho para que a gente só cresça nessa fé em Cristo? Acho que um ponto é lembrar do que está em Apocalipse, capítulo 2. A primeira carta das 7 igrejas da Ásia é a igreja de Éfeso. Ela nos mostra, ela é chamada de a igreja do amor decadente. Jesus vai elogiar nessa igreja o trabalho. Era uma igreja ativista, era uma igreja que fazia muitas coisas significativas do reino de Deus, era uma igreja extremamente atuante, mas ele vai dizer, tenho contra ti apenas que deixaste o teu primeiro amor. E diz para ela, lembra-te, pois, de onde caíste. Quer dizer, Jesus não mede a qualidade dessa igreja pelo trabalho que ela executa. Trabalha, programa de rádio, evangelismo na rua, trabalho social, assistência a mendigos, etc. Jesus diz, você está caído. Porque para Deus é mais importante quem eu sou, em primeiro lugar, do que aquilo que eu faço. Porque Deus olha além do que eu faço, Deus olha o meu propósito, as minhas intenções, Deus olha quem eu sou por dentro. Para Deus isso é muito importante. Deus não quer apenas o talento, Deus quer a gente, 100%. Deus não quer frações ou fatias de mim, Deus me quer inteiro. O que vai acontecer? Você olha para essa igreja, uma igreja que faz coisas tão tremendas. Quem não diria que era uma super igreja, Éfeso? Fundada pelo apóstolo Paulo, fundamentada na palavra. Pastores, homens de Deus passaram por lá como Timóteo. E agora ele diz que essa igreja está caída. Quer dizer, então, quem está assistindo a gente hoje precisa tomar cuidado com a rotina. A rotina da vida cristã não pode destruir as bases do que começou na nossa vida quando a gente se converteu, que é aquele brilho nos olhos do novo convertido, de querer orar, de querer ler a Bíblia, de querer ganhar alma, de querer ganhar todo mundo, de se sentir dependente de Deus, de sentir alegria do Espírito Santo, de sentir falta de orar. Muitos jovens, quem sabe, estão assistindo a gente, em outro momento acordavam, 3 da manhã pensavam, o Espírito Santo está me acordando para orar. Agora vai para o Facebook, vai para o WhatsApp. Acordava de manhã, a primeira coisa que fazia era dobrar o joelho e dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia. Agora vai olhar as mensagens no celular. Quer dizer, nós estamos perdendo a essência do cristianismo. É voltar ao primeiro amor. É se policiar nesse momento e voltar à essência do início. Sabe? Depender de Deus. Voltar a orar. Voltar a buscar Deus. Voltar a levar, sabe, as coisas que eram tão importantes antes, a sério de novo. Não permitir que o coração seque. Não permitir que esfrie no coração aquela alegria de estar na igreja, de ir para o culto, de ter prazer de estar na casa de Deus. É o privilégio das pequenas coisas. Senão a igreja começa a virar o nosso local de trabalho.
o nosso foco de estresse e não mais o nosso local de adoração e alegria. Show de bola. Pastor, quero agradecer pela presença, pela ajuda, pela conversa, que foi muito esclarecedora aqui com a gente. E vou pedir para o senhor deixar aí os contatos, o endereço da igreja, telefone, rede social, o que o senhor quiser, tá bom? Muito bem, quero deixar um abração para todo mundo, desejar que esse programa tenha abençoado poderosamente a sua vida. Pode nos contactar, vou dar o meu zap, meu telefone aí com WhatsApp, 21, Rio de Janeiro, 9648 25672. 21, Rio de Janeiro, 9648 25672. Eu tenho pregado por todo esse país, Deus tem me dado o privilégio de pregar o Evangelho, eu tenho feito todos os anos caravanas para Israel e tem sido para mim uma alegria poder fazer a obra de Deus e abençoar muitas pessoas. Oro que Deus abençoe você e sua casa e que nós vivamos em avivamento, nos sentindo hoje como novos convertidos. Show de bola. Esse foi o pastor William Barros, aqui diretamente do Inter CJC. Obrigado, pastor. E quando for para Israel, leva a gente também, tá? Amém. Galera de casa, muito obrigado pela sua participação, pela sua companhia, pela sua audiência. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo Inter CJC. Então, até lá. Tchau.